De ter se afastado da religião, você já percebeu como o medo ainda aparece em momentos cruciais da sua vida? Ele te paralisa quando você deveria agir. Ele te impede de confiar em você mesmo, de seguir em frente. O pior é que é um medo que não tem mais um nome específico, mas que ainda tá lá, te puxando para trás e você nem sabe por que tá sentindo aquele medo. Esse medo não é sobre o presente, ele é um reflexo do que você aprendeu. Por anos você foi condicionado a ter medo. Medo de errar, medo de ser julgado, o temor de ser punido de alguma forma, mas mesmo agora, distante da religião, esses reflexos continuam na sua vida. É como uma programação que ainda opera no fundo da sua mente, mesmo que você não acredite mais nesse sistema que criou isso em você. A primeira coisa que você tem que fazer é observar onde esse medo se manifesta. Todas as vezes que você sentir essa paralisia, para por um momento e se pergunte: do que eu estou sentindo medo? Qual é a pior coisa que poderia acontecer aqui? Muitas vezes, só de dar nome para esse medo, ele perde a força, porque o medo é, em grande parte, alimentado pelo desconhecido. Ainda mais se for sobre essa ideia do Deus cristão. Ele realmente foi criado para amedrontar as pessoas. Cada vez que você age apesar do medo, você está reprogramando a sua mente. Você está dizendo para si mesmo: eu não preciso mais desse medo para me proteger. Mas cada pequeno passo, cada pequeno ato de coragem enfraquece a força que ele tem sobre você. E com o tempo, você começa a perceber que o controle sempre esteve nas suas mãos. Vamos despertar. Cara, sensacional, velho. Parabéns aí, Aline, né? Muita gente não entende que para você chegar no ateísmo é um processo, né? Porque é passo a passo, é como se você estivesse se livrando de um vício. Tem gente que fala que nasceu ateia, né? Tem gente que fala que a família sempre foi ateia, tem gente que fala que nunca acreditou e tal. Mas a maioria das pessoas que são ateus, de fato, né? Elas passam por um processo. E esse processo, ele tem muito a ver com isso aí que ela tá falando, né? De você começar a identificar que tem aqueles estágios, né? Primeiro você fica assim: cara, eu acho que a Bíblia foi manipulada, mas Deus e Jesus existe. Aí depois você vai pesquisando um pouco mais, você vê que Deus também veio de outra região, veio de Seir, do Sinai, que era um politeísmo e que antes não existia nem esse Deus, nem era mencionado em lugar nenhum. Aí você aprende que era uma construção das tribos ali. Aí depois você vai pesquisando um pouco mais, você vai vendo que as outras religiões, cada uma delas tem as suas derivações. E aí você vai vendo que de repente você já não acredita em religião revelada, né? Revelada entre aspas, né? Você já fala que todas as religiões humanas já não existem. Você chega num estágio onde você fala que, tipo assim, o que criou o universo foi uma força, você acredita num Deus que é uma força. Depois você fala que o próprio universo é Deus, e aí você entende que tudo que acontece são processos naturais, não tem consciência ali por trás, e aí você finalmente chega no ateísmo. É um processo. E todo esse processo ele vem acompanhado com o medo, né? Medo do: ai, se eu tiver errado, ai, se o inferno existir, né? Ai, se eu for punido por não estar adorando a divindade certa, etc, etc, etc. E essa programação dessa lavagem cerebral que você sofreu ao longo de sua vida, ela realmente vai sumindo aos poucos, tá? E aí chega uma hora que, por exemplo, se você tinha medo de filme de terror, de demônio, de fantasma, chega uma hora que você não tem mais medo. Chega uma hora que se você tinha medo de apocalipse, vivia em transtornos mentais, achando que o mundo ia acabar, etc, que ia ter o chip da besta, a marca da besta, os caramba, quatro. Chega uma hora que você não tem mais medo. É como o bicho-papão. Quando você era criança, você podia ter medo, né, do velho do saco, bicho-papão, mas se eu falar isso pra você agora, você vai dar risada, né? Então, o processo religioso é a mesma coisa. Sensacional. Mais um vídeo aqui muito, muito bom. Galera, quem não conhece o trabalho aí da Aline, conheça lá, cara. Tô gostando.